Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o luto. Como a gente sabe, o luto ele é decorrente de uma perda significativa para nós, né? Então assim, quando perdemos alguém, por exemplo, passamos por um momento que chamamos de luto, né? Dentro desse momento de luto, existem as fases do luto, sendo elas a fase de negação, raiva, depressão, até chegar à fase de aceitação. Queria falar um pouquinho sobre a fase de raiva. Então, na fase de raiva, a gente passa por alguns pensamentos, né? Sendo eles os pensamentos que a gente não conseguiu evitar a morte de uma pessoa querida, que a gente poderia ter prevenido, ou que até mesmo a pessoa poderia ter se prevenido, poderia ter se cuidado mais, isso decorrente até daquele sentimento de abandono, né? Que essa pessoa então pode ter abandonado a gente. Então, pensar dessa maneira traz um pouco de sentimento de raiva e também pelo fato de que às vezes a gente se sente incapaz de viver sem aquela pessoa que nos deixou, né? Então, assim, pensar que a gente tem que viver sem aquela pessoa e que talvez a gente não tenha essa capacidade, isso gera aquele sentimento de frustração, de raiva. E também quando a gente pensa, né, que a pessoa ela não vai mais voltar, que a gente não vai ter esse reencontro. Isso é um momento também que dá, assim, bastante raiva, né? E esse sentimento, né, de querer reencontrar a pessoa, isso tá presente no luto, né? Então, assim, a hora ele vai, a hora ele volta, mas cada vez mais vai se conscientizando, né, de que não tem volta, essa pessoa ela não vai voltar. E aí o processo de luto é justamente para conseguir se readaptar então à ausência dessa pessoa, né? Você se redescobrir, você recomeçar a sua vida sem essa pessoa. É um processo, né? É um processo assim que a gente não tem como falar que quanto tempo vai durar, porque cada pessoa lida de uma maneira, cada pessoa sente de um jeito, mas é um processo que precisa ser vivenciado para que tenha aí a aceitação, para que tenha possibilidade de recomeço. É um momento assim delicado, mas importante de ser vivido. Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês. Até mais!